querendo falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e esse é mais um episódio do Tá Podendo Falar. A ideia do episódio de hoje nasceu enquanto eu lia um livro, que é o meu livro do momento, ainda não terminei, mas ele se chama A Arte de Pensar Claramente. É um livro muito fácil de ler, basicamente são várias pílulas de conteúdo, tipo 99 capítulos, só que todos bem curtinhos, de 1 a 2 páginas, e aí cada um explica um viés cognitivo diferente, ou seja, formas previsíveis que o nosso cérebro humano tem de nos enganar. Basicamente é isso que eu tô aprendendo nesse livro. Pegando a definição mais clara do que é um viés cognitivo, basicamente é um atalho mental que o nosso cérebro usa para tomar decisões mais rápido, mas que pode acabar distorcendo a percepção de realidade e levar a gente a fazer julgamentos que não são tão precisos. Essa é a definição mais do dicionário aí do que é um viés cognitivo e a gente vai falar um pouco sobre eles hoje. Lendo esse livro, eu percebi que não é que a gente, como ser humano, pensa mal, mas a gente pensa, às vezes, rápido demais e confia demais nos nossos pensamentos. Então é isso, hoje a gente vai conversar sobre como o nosso cérebro, tentando nos proteger e economizar energia, muitas vezes acaba nos sabotando. Como a gente falou, vieses cognitivos são os nossos atalhos mentais. O nosso cérebro não foi feito para analisar tudo com profundidade o tempo todo. Ele foi feito para decidir rápido, para simplificar e, mais do que isso, para sobreviver, né? Então, a gente acaba criando padrões automáticos de pensamento. São aquelas conexões rápidas do tipo, quando acontece tal coisa, eu preciso agir de tal forma. O problema são que esses atalhos funcionavam muito bem no mundo simples, lá atrás, quando as pessoas tinham que lutar para sobreviver, né? Então, você viu uma onça na floresta, a primeira reação é sair correndo. Isso era o óbvio. E não tinha tempo para parar e interpretar, estou vendo uma onça, ela vai me perseguir, por isso preciso correr. Não. Mas hoje, num mundo cheio de informação, cheio de estímulos e escolhas que a gente precisa fazer o tempo todo, esses atalhos começam a falhar e a gente nem percebe. Um dos pontos centrais desse livro que eu trouxe para ser a base aqui da nossa conversa, do nosso episódio, é a gente gosta de se ver como pessoas racionais. Então, o tempo todo, o ser humano se enxerga como um ser racional, que toma decisões baseadas na realidade. Mas, na prática, a maioria das nossas decisões no dia a dia acontecem dessa forma que eu vou descrever para você agora. Primeiro, a gente sente. Então, acontece alguma coisa, a gente sente e os sentimentos ficam à flor da pele. Depois, a gente decide. Então, vai lá e toma uma decisão no impulso. E só então a gente racionaliza. A gente para pensar no que foi feito e, de fato, racionaliza aquela situação. A nossa mente cria histórias super convincentes para justificar as escolhas que já foram feitas. Então, toda vez que a gente faz uma coisa no impulso ou que a gente só reage a uma situação, na nossa cabeça vai ter um porquê daquilo. E é assim que o ser humano funciona. O problema é quando a gente não questiona esses comportamentos automáticos e impulsivos. Baseado em tudo isso que eu tô aprendendo sobre o cérebro humano e a forma como a gente pensa através desse livro, eu quero trazer para o episódio de hoje 4 vieses, que são esses vieses cognitivos que eu comentei, que você pode ter no seu dia a dia e que podem estar até te atrapalhando de alguma forma. Então, a gente vai aprofundar nos vieses. Claro que, como eu falei, esse livro tem 99 capítulos, eles falam de muitos vieses, e é bem legal você entender um pouco mais a fundo. Mas eu quis trazer 4 que me marcaram, que eu anotei no meu bloquinho de notas, para a gente debater aqui hoje. Bom, viés número 1 é o viés de confirmação. Esse talvez você já tenha ouvido falar, porque eu já conhecia meio por cima, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais a fundo do que se trata. O viés de confirmação faz a gente buscar e valorizar informações que confirmam aquilo que a gente já acredita. Isso é muito perigoso, principalmente na era da internet agora, e que o algoritmo cada vez mais ele só mostra aquilo que você interage, que você gosta. Então, é muito perigoso você ficar preso num ciclo ali vicioso de só ver coisas que reafirmam aquilo que você já pensa, que você acredita. Você não é desafiado, você não vê uma opinião contrária à sua. E mais do que isso, esse viés, ele parte de um pressuposto de que, se aquela informação reforça a minha opinião, parece verdade. Caso contrário, não é verdade. E no fim do dia, o nosso cérebro vai sempre preferir o conforto, aquela informação que a gente já tem familiaridade.
Então, dificilmente a gente vai gostar de ver uma opinião contrária à nossa. E é por isso que cada vez mais nós, seres humanos, estamos ficando intolerantes a qualquer tipo de pensamento diferente. Viés número 2 que eu quero trazer para essa conversa é o viés da disponibilidade. Esse eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar antes de ler esse livro. Funciona assim: o cérebro usa a facilidade de lembrar como um critério de importância. Não sei se ficou claro, mas eu vou explicar um pouco melhor. Se tem uma coisa que aparece muito nas redes sociais, nas notícias ou nas conversas entre você e os seus amigos, o cérebro interpreta como algo mais comum. Mas isso não significa que realmente seja. Talvez é só porque você tá ali numa bolha onde tá todo mundo falando sobre um assunto. Eu não sei se você já viveu essa situação, mas pra mim é muito frequente. Tem um assunto que tá super trendy, é o assunto do momento entre minha roda de amigos, ou eu abro o TikTok e só estão falando sobre esse assunto. E aí eu chego em casa e vou conversar com meu pai, trocar uma ideia, e ele não faz nem ideia de quem é aquela pessoa que eu tô falando, que é o assunto do momento. Porque no fim a gente acaba confundindo duas coisas diferentes, a frequência e visibilidade. Então, o que é muito repetido ganha um espaço na nossa mente, mesmo que no mundo real aquilo não seja tão grande, tão importante. Então, o viés da disponibilidade, ele tá ali para a gente lembrar que nem tudo que parece grande, barulhento, enfim, aquilo que está muito visível e disponível para a gente, é de fato tão comum fora da nossa bolha. Às vezes, aquilo só está se repetindo. Então, essa foi uma das coisas que eu fiquei bem reflexiva depois que eu li esse livro. Às vezes, eu mesma tenho algumas colocações em conversas como se aquilo fosse verdade absoluta, sem parar para pensar que pode ser só ali o binóculo que eu estou usando para enxergar a vida e as coisas. O próximo viés é um que eu gosto bastante, porque, inclusive, já foi tema de 2 episódios aqui no Tá Podendo Falar. Eu fiz o episódio Dominando a Arte do Desapego, e eu falei bastante sobre parar projetos no meio, terminar um livro sem ter gostado, e eu sei que a Gabi também fez um episódio que era Desistir também é uma opção, então recomendo depois esses 2 episódios se você gosta desse assunto. Mas esse viés aqui fala sobre o custo afundado, e eu vou explicar um pouco mais se você não ouviu esses episódios. Basicamente, esse viés aparece quando a gente continua insistindo em algo só porque a gente já investiu demais. E aí é muito daquilo de, já comecei um livro, investi tanto tempo nisso, agora preciso terminar. Já investi muito dinheiro nesse projeto, então agora ele precisa dar certo, nem que eu gaste muito mais dinheiro para ele funcionar. Ou já gastei muita energia nisso especificamente, então agora eu vou ter que ir até o final. Esse é o viés do custo afundado. E ele tá muito errado, porque muitas vezes a gente perde tempo, energia e dinheiro fazendo coisas que nem fazem mais sentido pra gente, pro nosso momento de vida. E eu mesma, enquanto estava lendo esse livro, eu estava vendo uma série que eu não estava a fim de continuar. E ela tinha 8 episódios. Eu fui até o 7º. Eu estava vendo junto com os meus pais. Quando chegou no 7º, eu falei, poxa, não tá fazendo sentido pra mim. Por que eu vou me desgastar ali vendo um outro episódio, o último, mais 1 hora do meu tempo, sendo que eu não tô curtindo? E aí meu pai ficou incrédulo, ele falou, é sério que você viu 7 episódios e você não vai ver o último? E eu fiz isso, eu não vi. Eu falei pra ele ler esse capítulo, inclusive, depois da nossa conversa. Mas foi isso, eu não vi esse último episódio e depois eu peguei um resumo. Falei, e aí, pai, o que aconteceu? E não era nada demais. Não vou dar a contradica da série, porque vai que alguém tá gostando, né? Mas, enfim, eu acho que é uma forma de se pensar sobre projetos inacabados, livros e séries não terminadas. E o viés número 4 e o último que eu vou trazer para nossa conversa aqui hoje é o efeito de ancoragem. Esse é mais sutil, mas ao mesmo tempo é muito poderoso. Quem trabalha com negociação, vendas, como é o meu caso, precisa entender esse efeito. Mas não só isso, eu acho que para sua vida como um todo é importante saber que o efeito ancoragem existe e que você pode usar ele, mas as pessoas também usam com você, tá? Bom, o efeito de ancoragem aparece quando a primeira informação que a gente recebe vira referência, mesmo que ela seja irrelevante. E aí eu vou trazer um exemplo prático do livro, porque ele fala que na publicidade, enfim, lugares onde você está sendo convencido de alguma coisa, isso é muito utilizado. Ele dá o exemplo de quando a pessoa vai comprar um carro. Imagina que você entra numa concessionária para comprar um carro. E aí o vendedor que vai te atender começa apresentando o modelo falando assim: esse carro tem 300 cavalos de potência. Mesmo que a potência não seja algo tão importante para você, aquilo vira o ponto de partida da sua avaliação. Você vai usar como critério para avaliar qualquer outro carro que ele te mostrar. Porque logo em seguida esse vendedor vai te mostrar outro modelo e vai começar falando, esse aqui tem 180 cavalos. A sua percepção já muda. A minha, lendo isso, já mudou e eu nem sei o que significa tantos cavalos assim. Então,
só para você ver como que é importante essa ancoragem quando você usa ela bem feita, né? Porque é isso, você não está mais avaliando o carro do zero, você está comprando com a primeira informação que você recebeu. Essa âncora inicial é o que dita a sua percepção sobre as coisas. Então, resumidamente, o efeito de ancoragem funciona assim. O nosso cérebro se agarra à primeira referência disponível sobre aquele assunto, aquelas coisas que você está avaliando, e ele passa a comparar tudo a partir dela. Não porque aquela é a coisa mais importante, o atributo mais importante, mas porque ela foi a primeira a aparecer. Então, a gente ter consciência que o nosso cérebro pensa dessa forma e funciona assim é super importante quando a gente vai tomar uma decisão, mesmo que pequena, ali no nosso dia a dia. E aí vem um ponto muito importante, que eu falei para vocês que eu não terminei de ler o livro, mas ao longo da leitura eu pensei muito sobre isso. Não basta só a gente saber que esses vieses existem. Eu acho que já é meio caminho andado, tá? Me ajudou bastante, porque agora, quando eu tô pensando, tô vendo os caminhos que o cérebro tá me levando no dia a dia, eu já tenho uma consciência maior que ele pode estar me sabotando. Então, isso é muito positivo. Mas só essa consciência não elimina os vieses. A gente continua tendo eles. Ninguém fica imune. O que muda no dia a dia é a nossa relação com o próprio pensamento. Então, o que eu senti é que eu comecei a desconfiar um pouco mais das minhas certezas. Coisas que eu tomei conclusões muito rápidas e precipitadas, eu parei, respirei fundo e dei uma pensada para ver se eu não estava sendo um pouco enviesada ali pelo meu cérebro. Indo para a nossa vida prática, esses vieses aparecem o tempo todo. Então, em decisões que você toma na sua carreira, em julgamentos sobre as pessoas, quando você acabou de conhecer alguém, você já faz alguns julgamentos, querendo ou não. Em escolhas financeiras, então, principalmente da ancoragem, viu? O negócio da manipulação ali, quando você está comprando alguma coisa, ou enfim. Em decisões financeiras, é super legal a gente estar de olho nesses vieses. E em várias outras coisas, em opiniões que a gente defende com muita convicção ali, numa conversa de bar, uma discussão com a família, em comparações que a gente faz. Então, assim, os vieses, eles estão em todo lugar. Essa é a conclusão aqui. E muitas vezes o problema está no excesso de confiança no primeiro pensamento. Então, só de você fazer um exercício de não acreditar no primeiro pensamento que você tem em qualquer situação na sua vida, você já está se blindando aos poucos desses vieses. E aí vamos para algumas perguntas simples. Vou te dar 3 exemplos de perguntas que vão te ajudar a criar esse espaço entre o pensamento e a reação ali imediata e impulsiva. A primeira pergunta, quando você pensa em algo e acredita em algo, é: essa certeza veio de onde? Ou seja, em que dados de realidade eu estou baseando esse meu pensamento? Se não tiver fatos suficientes, esse não é um pensamento tão válido assim, certo? Outra pergunta é: o que eu estou ignorando nessa situação só porque me incomoda? Ou seja, o que eu estou evitando pensar a fundo, o que eu estou deixando para lá só porque é algo que não me agrada tanto? E por último, eu manteria essa decisão se eu estivesse começando hoje. Ou seja, se eu não tivesse todo o contexto que eu tenho, se eu estivesse olhando de fora para essa situação, eu manteria essa decisão? Porque às vezes tudo que a gente tem de contexto de uma situação pode acabar enviesando uma decisão. Quando você se coloca fora como observador, você tem um olhar diferente, né? Bom, o que a gente pode concluir com esse episódio e o que eu concluí lendo esse livro é que pensar claramente não é sobre você pensar sem emoção. A emoção sempre vai estar lá, isso a gente tem que aceitar. Mas pensar claramente é você reconhecer que a emoção e a lógica podem caminhar juntas. A gente pode racionalizar algumas coisas. E que é muito importante você tentar não ser refém da primeira história que a sua cabeça conta, porque o seu cérebro pode estar te sabotando. Comentem aqui o que vocês acharam desse episódio, vamos continuar a sua conversa. Se você já leu esse livro ou vai ler também, vamos trocar figurinhas. E eu vejo vocês num próximo episódio. Esse programa foi produzido por TNS.